E aí, galera, bom dia! Primeira série desta manhã do dia 4 de novembro. Que prazer, muito bom. E hoje nós temos um encontro com dois poetas líricos do arcadismo brasileiro. E eles são inconfidentes. A gente bota o verbo no presente porque a obra reflete isso, né? Mas os dois, evidentemente, já foram para o outro lado. Tá legal? Mas o verbo ele fica no presente. Então, dois poetas líricos do arcadismo são o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga, que estiveram envolvidos, né, no processo da Inconfidência, terrível esse processo. Pois, galera da primeira série, que prazer, né? E então, literatura brasileira era colonial, hein? A poesia lírica do arcadismo. Dois autores que fizeram história. O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Olha aí, dois autores, né? Participantes dessa conspiração. É a segunda metade do século XVIII. A segunda metade do século XVIII ela foi marcada por intenso, né, pensamento liberal, iluminista, muito forte. E eles fizeram história. O Tomás Antônio era considerado o intelectual mais completo da Inconfidência Mineira. Olha aí. E então, o Cláudio era um dos homens ricos, né, de Vila Rica, do Ouro Preto, né? E, além disso, é um intelectual de peso, né? Tinha estudado na mítica Universidade de Coimbra, né? E aí voltou para a terrinha, né? E se converteu num dos autores mais festejados. Os dois têm duas biografias, cada um tem uma biografia maravilhosa. O Cláudio, uma biografia intensa, muito forte. O Tomás Antônio, do mesmo jeito, tem biografias, né? E aí vamos aproveitar para ver um pouquinho de intelecção de textos. A palavra intelecção ela tem uma amplitude maior do que interpretação, compreensão, análise, leitura, envolve tudo isso. E vamos ver a resolução de questões também sobre esses autores, né? Pois primeira série, isso é muito bom. A galera que está por aí assistindo a aula, né? Bom dia, o Zoro aí, a galera aí é legal, hein? A primeira série no próximo ano está chegando, hein? Estamos aí, no outro domingo já é Enem, então a galera está pensando que está longe a segunda série, pois não está. Rapidinho a gente chega lá, hein? Pois vamos que vamos. Você diz assim, professor, mas na época já tinha fotografia no século XVIII? Não, claro que não. Isso aqui é xilogravura, aqueles trabalhos que é feito em madeira, né, de nome, tem uma madeira molinha, né, chamada mulungu, em que o sujeito faz a face ali e tudo, bota a tinta, vira, bota em cima do papel e fica assim. Interessante, não é? Pois alguém, na época, fez isso para o Cláudio Manuel da Costa. Não só essa aqui, tem outra também que eu vou mostrar para vocês. Galera, ele é de 1729 e foi a óbito em 1789, no ano da Inconfidência e também no ano da Revolução Francesa, não é? Então, 60 anos batido aí, né? O Cláudio viveu bem para a época, ele viveu um tempo bom. Excelente. Cláudio teve um aproveitamento muito bom da vida dele, né? Oriundo de famílias portuguesas, de boas posses, né?
É tanto que foi estudar em Coimbra. E, evidentemente, que para o sujeito atravessar o Atlântico naquela época e estudar em Portugal, é preciso um dinheirinho bom, hein? Ao contrário, não vai, claro. Né? Mas o Cláudio se formou, voltou, foi secretário, né, e tudo mais. Então a galera está aí, né, assistindo a aula, o José William, que beleza, bom dia, muito grato, né? Turma toda, Caraviela, Lesbão Veloso, Jacobina, todos aí assistindo. O Alencar, olha aí, o Alencar deu sinal aí, que bom. Então é a poesia lírica, né, de dois poetas importantes do arcadismo brasileiro. Eu não tenho a biografia do Cláudio, né? Ela esgotou muito rápido. Eu tenho a do Tomás Antônio, e li a biografia toda, uma bela biografia. Mas o Cláudio, vamos esperar a segunda edição. Né? Todos eles no período são influenciados por Camões, não tem como escapar. Tanto na lírica, quanto na épica. Né? Ninguém escapa à influência camoniana. Até hoje o Camões ainda é um poeta assim, para marcar. Né? Muitos querem, de certa forma, intertextualizar com o Camões. Isso não tem como. Drummond, que está fazendo seus 120 anos, né? Todos eles intertextualizam o Camões. No caso do Cláudio, ele é um poeta que tem essa transição entre o barroco e o arcadismo. Né? Isso significa uma certa curiosidade, porque como ele estudou na corte, né, e ia e vinha, né, para a colônia, ia, voltava e ia. Né? Então a cabeça dele é uma cabeça que está entre dois mundos. Né? O mundo civilizado da corte, né, daquele glamour e do charme, né, de Lisboa, Coimbra, Porto, etc., mas também o mundo rústico da colônia. Né? Então, na poesia dele tem essa oscilação aí, que lembra um pouco, né, aquelas antíteses do barroco. E ele trabalhou com duas pastoras. Né? Encontramos na poesia dele Nise e encontramos Eulina. Aquela coisa do arcadismo, de usar nome de pastora, não é? A do Tomás Antônio é a famosa Marília, né? Que não é só a exclusividade do Tomás Antônio. As pastoras, elas eram utilizadas por quem quisesse, lógico, né? Ele foi um inconfidente, né? Tornou-se uma pessoa muito perigosa para a corte, né? É tanto que foi preso e tal. Um belo dia, ele amanheceu, ele estava morto na cadeia, né? Aí lá vem aquelas especulações. Ele morreu, teve um ataque cardíaco lá na cadeia, né? Mas a turma desconfia que ele foi assassinado mesmo. Isso é muito comum nos regimes totalitários, né? Naquela época era a monarquia absolutista, terrível, né? Ele é muito bom nessa linha dos sonetos, né? À maneira de Camões, mas também tem as famosas composições conhecidas por eclogas, né? São textos voltados, um gênero textual, é uma composição lírica em que o autor devota os textos à natureza. São as eclogas. Né? Bom, aqui só confirmando neste último item, esse gosto estético dele, devido à formação dele na Europa, lógico, e a realidade da terra natal. Né? Essa realidade da terra natal, ela é rústica, né? É uma coisa um pouco diferente, né? Mas ele faz ele oscila, né, entre a corte e a colônia, né?
é o Cláudio. De resto, é conhecer textos dele, né, para ver as intenções árcades da obra dele. Né. Ele é muito famoso, Cláudio. Né. As editoras quase não publicam mais nada do Cláudio. Do Tomás, sim, porque a Marília é uma obra muito lida, muito querida. Né. Já o Cláudio está tendo essa dificuldade. Os estudantes de letras já têm dificuldade com muitos autores, porque as editoras não arriscam mais essas publicações. Né? Não vende, não publica. É um negócio muito estranho. Então, aqueles que precisam pesquisar, né, estão fora, né, desse circuito. Valeu aí, primeirão? Que bom, pois vamos lá, hein? Olha o texto dele aqui. Aqui a gente tem, assim, mais uma tentativa de aproximação de quem era o rosto dele, como era ele, né? E aqui, de certa forma, é uma arte de computação, né? Em cima daquela xilogravura dele, né? Está aí o Cláudio, né? Era um sujeito muito esperto, era um jurista, hein? Não, na época todos iam estudar na Europa, evidentemente em Portugal, raramente na Inglaterra e raramente na França, não é? Então o caminho é a velha e maravilhosa Universidade de Coimbra, antiga, né? Uma das mais antigas da Europa. Da época de Dom Diniz. Nossa, que coisa, não é? Então eu trouxe o soneto 14 aqui, belíssimo soneto 14, né? Em que ele faz essa distinção entre a vida no campo e a vida na cidade, né? E essa distinção é muito curiosa, porque ele usa essa antítese da cidade e do campo, né? Vê aqui, cidade versus o campo, né? E ele vai mostrar bem essa situação, né? Então ele diz, quem deixa o trato pastoril amado, que é o campo, lógico, né? Pastoril amado é o campo, pela ingrata civil correspondência, que é a cidade, é claro, né? Ou desconhece o rosto da violência, está mais para a cidade, estava no passado, né? Ou do retiro, a paz não tem provado. Então, retiro e paz claro que ele se refere ao campo, né? E essa coisa de violência, civil, correspondência, é cidade, claro, lógico, né? Na época, isso era muito simples e fácil de entender. Valeu, Jaqueline Lima, que bom, tamo junto, né? E então ele diz que bem é ver nos campos, né, transladado no gênio do pastor, o da inocência, né? Você vê, inocência para o campo, pastor também, etc. E que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado, né? Interessante isso, né? E aqui ele vai usar duas partículas que se usa muito, né? Ali, esse ali se refere ao campo, né? O aqui, né, se refere à cidade, né? Novamente ele usa aqui, olha, aqui, ali e aqui. Isso é curioso, porque o Gonçalves Dias vai usar essas duas partículas no romantismo, com intenções assim muito próximas, a famosa intertextualidade. Não há texto sem intertextualidades, né? Sem lembrança de outros textos. Isso é o que chamamos intertextualidade, né? Ótimo. Então, ali, respira amor, sinceridade, no campo, né? O campo é marcado de sinceridade. Aqui, sempre a traição. Ai, minha gente, que coisa, não é? O seu rosto encobre. Um só trata a mentira, o outro a verdade. Verdade no campo, mentira
na cidade. Você vê como é interessante nesse jogo de antíteses entre o campo e a cidade. Isso reflete bem a formação dele em Coimbra, né? E quando ele volta para a colônia, ele sente esse choque, né? Que coisa, né? Ali não há fortuna que sobre, digamos assim. Aqui, quando se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre, né? Então está aí o texto, o soneto de número 14, né? A obra dele é toda organizada nessa numeração romana, né? E nós não temos a obra completa do Cláudio. Isso já está esgotado, tem pelo menos, sei lá, uns 50 anos. Nós temos antologias, né? Mas a obra completa não. Isso é uma coisa muito complicada. Eu tenho a epopeia dele, que ele escreveu sobre Vila Rica, né? Porque tem uma obra que envolve todas as epopeias da literatura brasileira, né? Um volume imenso, né? Bom, aqui está o soneto de número 14. A cidade, não é aqui. Deixa eu botar aqui na caneta que fica melhor. É aqui. E no campo, ali. Ali é o campo, aqui é a cidade, até porque ele está escrevendo com a perspectiva de ele estar em Vila Rica, que é a cidade, né, que é a atual Ouro Preto. Valeu, galera? Que bom, não é? Está aí o Cláudio Manuel da Costa, né? Intelectual, inconfidente. Né? Nós temos duas palavras para esse fato histórico, desse sentimento de libertação em relação à coroa. Levou tempo, hein? A partir de 1789 até 1822, nós temos aí pelo menos 30 anos, né? Durante 30 anos, muitas coisas aconteceram até chegar na independência, né? Significa dizer que a independência ela foi assim um longo processo. Não foi uma coisa que aconteceu no 7, né? Nada disso, né? Então está aí. Esse design aí tentando aproximar do rosto dele, né? Isso é coisa de design de computação, né? Bom, o texto foi lido. Convém verificar esse comportamento do autor. A principal antítese, olha aí, não é? Cuidado, hein? Principal antítese refere-se aos dois espaços distintos, aí, cidade e campo, indicados gramaticalmente pelos advérbios aqui e ali, né? Aqui e ali. Nesse jogo antitético, o eu lírico, ou seja, o falante, né? Você tem o eu lírico, que é a voz que está no texto. Lembre-se que o autor já é falecido há muito tempo, mas tem a voz dentro do texto, senão o texto não existiria, evidentemente, né? E então, nesse jogo antitético, o eu lírico, ou seja, o falante, encontra-se aonde? Encontra-se na cidade, lógico, né? Ele é um homem urbano, né? Ele é um jurista, secretário de Estado e tal, então ele não vive no campo. O campo é só fingimento, né? Dentro do arcadismo, né? Muito legal isso aí. Muito bom a gente compreender. É intelecção de texto, envolve uma série de coisas, né? Então, isso é algo assim que o leitor precisa estar atento, né? Olha aí, tem outra, hein? Eu vou dar um minutinho para vocês mandarem essa resposta aí, tá legal? Ô Flávio, meu diretor, por gentileza, me dê um minutinho.
E aí? E aí, galera? Primeira série, Jaqueline, Alencar, William. Tudo bem, hein? Pois vamos lá. No soneto, né, que nós lemos e vasculhamos o texto, né? Cláudio Manuel da Costa, né? A vida no campo, né? A vida no campo, ou seja, aquela possível convivência no campo, aproveitando as coisas delicadas do campo, a natureza, né? É o chamado locus amenus, que é uma grande característica da poesia Árcade. Né? Revela-se na afirmação de que a vida junto à natureza, opa, que beleza, né? No campo as coisas são muito favoráveis às virtudes, é isso que ele quer dizer, né? Paz, inocência, sinceridade, são palavras que estão no texto, né? Essa coisa de violência e tal, traição, é mais para a cidade, né? Segundo o que está no texto, é uma coisa muito diferente de hoje, né? Lógico, né? Quando se está lendo, você tem que pensar no contexto, né? Histórico, geográfico, social, político, econômico, etc. Porque o autor é uma espécie de esponja de cada tempo dele, né? Então ele cria as circunstâncias, né? E se insere nelas, circunstâncias. Então está aí a resposta. A letra C. Valeu? Que bom. Vamos lá, tem mais. Olha quem chegou aqui. O autor de Marília de Dirceu, né? O Tomás Antônio Gonzaga, né? Ele é de 1744, né? Você viu o período do Cláudio, né? Eu vou voltar só para você olhar o período do Cláudio. 29. Cuidado, então. Você agora vai ver o Tomás Antônio, é de 44. Então, o Cláudio é bem mais velho que ele. E o Tomás Antônio, ele falece em 1810. 66 anos, pegou bem, viveu mais do que o Cláudio. E aqui também tem um bico de pena, um grafite muito bem feito, do Tomás Antônio, né? Vestuário, ele tinha um cabelo longo. E aqui tem as pistas da profissão dele. Ele é um jurista, um juiz. Ó. Olha aí a balança, né? Aí ele, da maneira da época, pena na mão, os cabelos longos, essa coisa toda, né? Ele é todo diferente aí, né? Então, aí, viveu bem, envolvido na Inconfidência, mas como ele era um cara muito escolarizado na área jurídica, acabou, foi preso, o processo longo de 1 ano e tudo, e acabou sendo degradado, né, para Moçambique. Está aqui, ó. Ele foi parar em Moçambique, perdeu tudo, propriedade, posto jurídico. Ele assumiu um posto de desembargador, imagine, né? E aí perdeu tudo com a Inconfidência, né? Perdeu a noiva, o projeto político, deu tudo errado. E quando ele desembarcou em Moçambique, ele já era muito famoso, porque ele já era a Marília de Dirceu. A primeira parte da obra já estava circulando, né? Então, como o Amor Impossível chamou muito a atenção, porque ele já era um homem de 45, e namorou-se de uma mocinha de 15, né? Então, isso chamou muito a atenção, essa impossibilidade amorosa, né? Por conta do tempo, né? Então, em 789, ele foi denunciado como conspirador, né? Na famosa Inconfidência ou Conjuração Mineira, preso, degradado, se mandou, né? Atravessou o Atlântico, foi para a África. Lógico que lá o governador, né, de Moçambique, né,
como ele era um jurista muito famoso e tudo, né, acolheu o poeta, né, para ajudar, né. E lá ele foi nomeado, olha aqui, ó, juiz, né, de alfândega. Olha que coisa curiosa. Aí lá ele casou-se, refez a vida dele, né? Ele teve 2 filhos. Eu tenho a biografia dele, muito bonita, muito bem feita. Delton Gonçalves foi quem produziu a biografia dele, né? E ele também, enquanto esteve em Vila Rica, ele escreveu umas cartas satíricas, né, contra o governador da época, o Luiz da Cunha Menezes, né? Tá aí. As cartas, famosas cartas chilenas. No volume que eu tenho, além das 2 partes de Marília de Dirceu, tem as cartas chilenas também, né? E Marília passou a ser assim o primeiro grande mito amoroso, né, da literatura brasileira. Isso chamou muito a atenção, marcou muito, né? O interessante disso tudo é que o Tomás Antônio desenvolveu essa paixão maravilhosa por essa menina, né, por essa jovem. Ele, um quarentão, né, e ela tinha menos da metade, né? É interessante, né? Era menos da metade, né, da idade dele. Ele com uns 46, mais ou menos, ela com uns 15, né? Um negócio meio distante. E essa diferença de idade aí vai deixar uma preocupação nele, hein, muito grande. E ele expressa essa preocupação e a autoridade dele no próprio título da obra, Marília de Dirceu. Que, na verdade, a posição dela era uma posição mais de passividade, esperar o resultado. E ele ficou, durante 2, 3 anos, namorado dela, né? E negociando com o pai dela. Que coisa, né? Então, significava dizer que ele era o interessado. Ele era o grande interessado. E ela na espera. O segredo está no Di. Olha aí, primeirão. Olha o Di. Teria sido mais honesto se ele tivesse colocado o título na obra assim: Dirceu de Marília. Ah, mas calma aí, né? O cara era uma autoridade, né? E ainda tem aquela concepção de quem manda é o homem, né? Aquele machismo, né? Que ainda tem vestígios disso, imagine, né? Isso foi na segunda metade do século XVIII. Ah, passa a segunda metade, passa o século XIX, XX, estamos no XXI, hein? Então nós temos aí 2 séculos e meio, praticamente, desse acontecimento. Então hoje seria diferente, sem problema nenhum. Dirceu de Marília. Olha aí, interessante, né? Então está aqui. E essa preocupação dele, ele vai expressar nos cabelos, né? Porque a partir dos 30 e pouco já começam os fios brancos. Você imagina a partir dos 40 e por aí, né? E ele teve os cabelos brancos de uma forma assim, quase precoce, né? E ele vai reclamar disso aí, né? Interessante. Bom, primeira parte da obra que ele viu publicada, ele escreveu antes da Inconfidência. Show! Tornou-se pop, né, o cara, por conta disso, né? Um grande sucesso, todo mundo queria ler, né? As moças de Portugal, de Minas Gerais, Vila Rica e tal, etc. Todas queriam ler. Ele já se tornou uma pessoa famosa como poeta, né? Mas ninguém poderia imaginar que ele estava envolvido na conspiração, claro, né? Isso foi o problema maior da vida dele, né? Nessa primeira parte, ele é bem Árcade, né? Ele canta as delícias da vida, né? Olha aí, ó. Ele proclama uma vida simples, né? Com a natureza, né? Convida a amada, né? Para o amor, aquela coisa toda.
Porque a vida é breve, então, por favor. Isso escrito antes da prisão. Esse é o detalhe mais curioso, né? Vai estourar em confidência e ele vai para a cadeia, né? Na cadeia, ele escreve a segunda parte da obra, né? Que vai ser publicada quando ele chega em Moçambique. Aí o editor dele, lá em Portugal, publica a segunda parte, né? E mais interessante, tem sempre as malandragens, né? Um sujeito ainda tratou de escrever, um anônimo, escreveu uma terceira parte, ou seja, a obra fez tanto sucesso, a primeira parte, a segunda também, que houve um safado que escreveu uma terceira parte da obra, né? Claro que não tinha nada a ver com o Tomás Antônio, né? Ele largou tudo isso e foi cuidar da vida dele, né? E cuidar de refazer a vida dele, né? Lá em Moçambique. Interessante, né? Como tem sempre os oportunistas, né, nessas circunstâncias. E foi o que aconteceu com ele, né? Oportunistas surfando, né? Digamos assim, no sucesso, no prestígio do autor. Tudo isso é para buscar um dinheirinho extra. Isso é uma coisa muito sem sentido, mas em todo lugar tem isso, fazer o quê? Toda a história da humanidade tem essas coisas, ninguém vai impedir, né? Mas não vai longe, né? E foi exatamente o que aconteceu. Aconteceu isso com o Camões, aconteceu com Tomás Antônio, aconteceu com o Bocage, com o Gregório de Matos, tudo isso, ninguém se livra disso. Não vê a internet, ou seja, as redes sociais, né? Você descreve um monte de besteira e atribui ao Drummond. Está brincando, né? Não tem sentido. É preciso ficar esperto, hein? Senão já viu. Um monte de baboseira que se escreve e atribui a Fernando Pessoa. Ah, tá brincando, né? Qualquer coisa, consulte o seu professor, lógico, né? O seu professor de literatura é a autoridade para dizer se é do Drummond, se é do Fernando Pessoa, etc. Tá bom? É isso aí, primeirão. Pois vamos conhecer momentos maravilhosos do Tomás Antônio, né? Ele fazendo confidências, né? Ele reclamando, ele angustiado, porque já tem uma idade assim preocupante, né? Porque ele com seus 45, 46 mais ou menos, e a garota com seus 15, então isso pode preocupar, hein? E claro que preocupou. Na época não tinha essas pílulas milagrosas que tem ultimamente, né? Então ele tem essa preocupaçãozinha aí, né? Vamos ver essa situação? Ótimo. Então, eu tenho algumas estrofes da famosa obra dele, né? Que traz essa interrogação. Minha bela Marília, olha que coisa linda, minha, olha, bela Marília. Ei, tudo passa. Olha aí. E a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Tudo isso ele já estava envolvido com as ideias da Inconfidência. Só que a moça não sabia, né? O pai da moça, né? Os familiares, né? Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado, né? Destino, né? Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. O Apolo é o deus da mitologia que fugiu na carruagem de fogo, né? Tá aí. Aí é que está o detalhe, né? Ele disse, olha, ele já foi pastor de gado, né? Já se mandou. Né? Aí ele diz mais, aqui, ó. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Opa!
Feno, um brando leito. O que que ele quer? Prendamos-nos, Marília, em laço estreito. Prendamos-nos, né? Ou seja, vamos dar abraços maravilhosos, coladinhos, né? Gozemos do prazer de são os amores, né? Você está vendo aí, né? Qual é o sentido dele, né? Sobre as nossas cabeças, olha aí, os cabelos e tal, né? Sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Você vê a preocupação dele aí. É com o tempo. Né? Ele está bem preocupado com o tempo. Mas por quê? Tá brincando, né? Ele já tem mais de 40 anos, né? E a moça tem uns 15 aí e tal. E ele está preocupado. Muito preocupado. A preocupação aqui, de forma direta mesmo, é em relação a um enlace matrimonial, gerar filhos, porque ele está preocupado com isso. E preocupado também com a questão do machismo, né? Da potência sexual e tudo, né? Ele está bem, né? São estrofes interessantes essa parte, são estrofes de 2, 4, 6, 8. São as famosas oitavas, né? Amorosas, né? O ponto alto da primeira fase, dessa primeira parte da obra. Primeira fase, né? Desse namoro, né? Porque a segunda aí complica, ele está na cadeia, né? E aí ele sabe que vai perder a Marília, que é a Doroteia, né? O nome dela. Maria Doroteia Joaquina, interessante, né? E ele sabe que quando ele foi preso, ele já perdeu tudo e está acabado. É tanto que quando ele vai para o degredo, lá ele sai, quando atravessar o Atlântico, tchau, ele não ia mais voltar. Então ele tratou de esquecer a Marília, se envolveu num caso amoroso, lógico, que teve filhos, né? Casou-se bem, com a grande herdeira, analfabeta e tudo, mas isso é muito natural, né? Tinha que cuidar da vida dele. Então aí nessas oitavas, né, ele demonstra bem essa preocupação dele, né? Tá aí o Tomás Antônio, é o carpentia, preocupação com o tempo, porque foram alguns anos de namoro e espera, e o pai da moça não se decidia. Quando decidiu, marcar o casamento e tudo. E aí ele teve que pedir licença às autoridades, porque ele tinha sido nomeado desembargador. E ele tinha que ir para a Bahia. Que coisa, não é? Pô, sair de Minas, aí vai ter que ir para a Bahia e etc. Então, marcou. O casamento já estava certo. Mas aí veio aquela pedra no meio do caminho, né? A Inconfidência Mineira. Xiii, complicou tudo, né? Tudo. Mudou tudo na vida dele, né? Ainda tem outra estrofe, muito bela essa aqui, nossa. Aqui é que evidencia bem a preocupação sexual dele, né? Com os anos, Marília, o gosto falta, olha aí. Olha a preocupação. E se entorpece o corpo já cansado. Que coisa, né? Entorpece, né? Mas ele cria uma metáfora muito interessante, ligada à natureza, né? Triste, o velho cordeiro está deitado. Ele imagina o seguinte: puxa, eu preciso ter filhos, né? Eu quero ter filhos. Aí complicou, né? Porque a preocupação dele atinge um pico máximo, né? Eu quero ter meus filhos, né? Ele se imagina assim, ou seja, é como uma cena da natureza. O velho cordeiro está deitado e o leve filho sempre alegre salta, né?
Então, ele imagina isso, é uma atitude bem Árcade, né? E colocar esse adereço, essa cena, né? Bem Árcade, né? E aí ele continua. A mesma formosura é dote, que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, olha aí a preocupação dele, né? O cabelo alveja, né? Mal chega a longa idade. É interessante isso. A longa idade na época foi a idade que ele faleceu, com 66, né? Aí ele está mais ou menos com 46, ele ainda teria mais 20 anos, né? E aí a preocupação dele. Mal chega a longa idade, poxa, eu já estou assim, cabelos gris, né? Grisalhos, né? E essa preocupação do cabelo, ela se junta à questão da libido, né? Do desejo sexual, né? E a preocupação em gerar filhos. Esse é o principal problema, né? Como quem diz assim, ela bela e tudo, jovem, fogosa, e eu? E aí é que o bicho pega, né? Muito bom, galera, vamos lá. 2, 4, 6, 8, mais uma oitava, né? Você vê que as estrofes são sempre em oitava. São oitavas amorosas, de Tomás Antônio. Ele faz variações dentro dessa primeira parte extraordinária, né? E aí eu trouxe essas oitavas. São as oitavas de amor. Olha aqui, mais uma oitava, lindíssima, né? Aqui ele faz duas perguntas assim, num tom quase desesperado, né? Que havemos de esperar, Marília Bela? Ele está sempre agradando, né? Que vão passando os florescentes dias? Duas perguntas, né? O que é que você está esperando? O que é que nós estamos esperando? Vamos casar e precisamos ter filhos e tudo. Olha, cuidado. Mas a preocupação é dele, não é dela. Mesmo assim, ele ainda colocou Marília de Disseu, em vez de o título ficar invertido, né? As glórias que vêm tarde já vêm frias, né? E pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Aqui tem um problema. Aqui ele deixa clara a preocupação dele com a Inconfidência Mineira, não? Nossa estrela, né? Nossa sorte, nosso destino, né? Como de fato mudou tudo. Né? Ele se complicou todo. Né? Ah, não, minha Marília. Mudar o tom agora. Ah, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo. Lá vem o carpendia, hein? Isso é uma marca do arcadismo, muito forte. Influência da cultura clássica, né, da filosofia grega, passa pelo mundo romano também, etc. É exatamente isso aí. Antes que faça o estrago de roubar ao corpo, as forças. E aqui você já entendeu qual é o recado, né? E ao semblante, a graça. Né? Interessante. Ele está preocupado com a beleza e com o vigor físico, sexual, lógico. Né? Isso é claríssimo no texto dele. Né? Ele não abre mão disso aí, ele está sempre chamando a atenção. Né? Você vê, nós trouxemos essas estrofes aí, essas oitavas, são o ponto alto, né? Da primeira parte de Marília de Disseu. São lindíssimas, simples, né? Ele é muito expressivo, é um conteúdo muito forte, né? Mas dito de maneira muito simples,
agradável, né? Não é à toa que é a obra mais lida da língua portuguesa, né? Ao lado dos Lusíadas, é a obra mais consumida, né? Incrível, como uma obra que agrada tanto. Mas é preciso conhecer um pouquinho o contexto que foi produzido, né? E as relações dele com a jovem, né, de Vila Rica. A fazenda do pai dela, aquela coisa toda, ele ia visitar, ele era uma autoridade lá em Vila Rica, lógico, né? Ele, o Cláudio, tudo, né? Então todo mundo queria ser amigo do juiz, evidentemente. Ele, além de juiz, ele era um ouvidor, né? Era o lado jurídico, do judiciário, né? Ele ficava no mesmo nível do governador, evidentemente. Então, os familiares da moça e todo mundo de olho nele, que ele era uma celebridade lá, né? Até que decidiram. Mas aí o bicho pegou. Vamos ver, galera. Eu trouxe questões, né? Essa questão aqui, ela está no nível Enem, né? Você tem uma, duas estrofes, e então monta-se a questão. Uma questão recheada, proporcional, aquele perfil do Enem mesmo, né? As estrofes lidas da obra Marília de Dirceu, o primeiro mito, né, amoroso da nossa literatura. De Tomás Antônio, né, poeta inconfidente, aborda essencialmente... não, tá fácil, tá ótimo aí, né? Você viu todas as estrofes, a preocupação dele, né? Nós vimos a preocupação, a gente sentiu bem a questão do tempo, aproveitar bem o tempo, né, e tudo, né? A letra já entrega tudo, não tem outro caminho, né? A preocupação do eu lírico, em gozar os prazeres do amor, porque a vida é breve. Está aí. Exatamente isso aí. Curioso, não é? Preocupação principal dessas estrofes. Tem mais. Aqui, né? Que ótimo. Bom, aqui nós temos a segunda parte de Marília de Dirceu. Olha a data, né? Olha a data, 1799, né? 10 anos depois. Incrível, né? Coisa mesmo. 1789 saiu a primeira parte, antes de estourar em Confidência. 10 anos depois começa a circular essa segunda parte. Ele já está longe, né? Ele escreveu na prisão. Então, depois que ele saiu, olha o problema das comunicações, transporte, tudo isso, né? Ele já está em Moçambique. Aí manda carta para o editor, e daqui que essa carta chega. Olha, é um problema, levou tempo, né? Mas quando começou a circular, novamente um best-seller, né? Ele escreveu na cadeia, está na prisão, Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, é famosa essa prisão. Era equivalente ao Alcatraz, aquele filme muito bonito com o Clint Eastwood, né? E aqui o Dirceu, que é ele, né? Vai falar da solidão, né? Saudoso da Marília. Dá um tom de confissão, né? Claro, o cara está preso, perdeu tudo, tem um certo pessimismo, né? Então já o clima não é mais aquele clima Árcade, já está mais para o romantismo, né? Já é uma coisa mais pessoal. Isso é curioso, né? Já é uma lamentação, né? Tanto que ele diz assim, que diversas que são, Marília, diversas, né? As horas que passo na masmorra imunda,
né? Masmorra é a prisão, lógico, imunda e feia. Ora, um cara culto, civilizado, na cadeia, lógico que é um ambiente bem adverso do ambiente normal, né? Aí ele se queixa, disse, nem lembra as horas felizes que eu estava com você, né, na sua casa, que ele chama de pátria aldeia, o sítio, a fazenda, etc. Né? Aí é diferente. Bastante diferente. Valeu, Alencar, William, vamos lá. Aqui ele já está no sofrimento mesmo. A coisa aqui não é de brincadeira, né? O processo está rodando, ele passa muito tempo na cadeia e vem as alegações, mil coisas. Ei, gente, nossa. Tem esse outro momento, eu repeti só para fazer a comparação, né? Nesta triste masmorra, quer dizer, a coisa é para baixo, pessimismo. De um semivivo corpo sepultura, ainda, Marília, adoro. Quer dizer, apesar de tudo isso, ele ainda, né, amor, na minha ideia, você está na minha cabeça todo tempo. Né? Busca, extremoso, que eu assim resisto, ou seja, só a lembrança dela, nele, é uma forma de resistir, para ele se manter vivo. Né? Coisa boa, hein? A dor imensa que me cerca que mata. Bom, o desespero bateu, porque o cara perdeu todos os bens materiais, né? Prestígio, mil coisas, né? E perde a noiva, perde a liberdade, já sabe que vai para o degredo. Ah, tá brincando, o cara despenca, não tem conversa, né? E essa segunda parte, ela é triste, ela é um pouco depressiva. Mas ele tenta resistir. Né? Isso é uma coisa boa. Muito legal. Tá aí, eu comparei aqui. Ele se refere de novo à masmorra, né? A cadeia. Né? E ele compara, né, com a fazenda dela, a casa, né? A natureza, tudo. Aí o bicho pega. Aí a coisa é complicada. Né? Ele reclama. Faz confissão. Desespera. Né? Bom, estamos nos aproximando. Tem mais aqui esse momento, né? Essa questão. Né? O leitor da estrofe, né? Aí, bom, por tudo que a gente já conversou, a gente vai tirar inferências, né? Que é inferir, né? É você se acercar de argumentos e tirar conclusões, né? Essa coisa de ele tentar suportar a cadeia, não é lógico, né? Suportar, se manter vivo, mas o que é que vai alimentar para ele suportar e se manter vivo, né? Porque ele já está certo que a coisa se complicou. Não tem retorno. Vai atravessar o Atlântico mesmo. Né? Então, o que o mantém vivo para poder a vida continuar é manter a imagem dela, de quando ele namorava, né, as conversas, tudo direitinho. A letra D pega legal aqui. Manter viva a imagem da amada. Aqui, valeu aí, hein? Muito bom. Muito legal. Hello, estamos aí, hein? Primeirão, que delícia esta aula, né? Valeu, minha gente, um abraço. Primeira série, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau, hein?